Então, pessoal, nesta videoaula com slides, hoje iremos falar sobre versificação. Depois nós vamos fazer uma outra videoaula, vamos fazer em duas etapas. No primeiro momento vamos falar de rima e no segundo momento vamos falar de sílaba poética. Vamos lá então. O que é versificação? Versificação é o ato ou efeito de versificar, ou seja, fazer versos. Lembrando que verso é a linha do poema. Cada linha do poema recebe o nome de verso. E eu preciso construir esse verso. Além da linguagem que eu utilizo, a linguagem sentimental, além dos recursos como figuras de linguagens, rimas e etc., eu preciso construir esse verso, dando a ele um ritmo, uma musicalidade que é típica do poema. Então, verso é o nome que se dá a cada linha, como eu disse, e versificar é fazer o verso. Nós temos aqui como exemplo, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, famoso verso de Gonçalves Dias. O conjunto de versos recebe o nome de estrofe, também conhecido como estância. É interessante notar que a estrofe ela pode ter 2 versos por estrofe, 3, que é o terceto, 4, que é o quarteto, a quadra, 5, 6, 7, 8, 9 e daí por diante, né? Então não é uma coisa fixa, tem que ser 2, tem que ser 3, como no cordel. O cordel geralmente é marcado. Poema não, o poema tem a liberdade de ser. Depois a gente pode comentar sobre isso, ao falar sobre soneto, tem uma videoaula nossa que fala sobre a estrutura do poema, fala do soneto. Aí vocês podem também, se quiserem, depois estar pesquisando, podem entender melhor. Mas para o momento nós vamos entender que a estrofe é o conjunto de versos. Como eu disse, nós vamos falar das rimas, especialmente das rimas. O que são rimas? Antes de falarmos dos tipos de rimas, vamos dizer que rima é quando há uma aproximação sonora entre as palavras num poema. Ou seja, quando as palavras amor e dor, elas se combinam o som, nós chamamos de rima. Então, nós temos vários tipos de rimas. Por exemplo, nós temos as rimas pobres, que são as rimas formadas por palavras da mesma classe gramatical. Por exemplo, eu chorar. Aí eu lembro, chorar rima com amar, pular, saltar. Ela é uma rima pobre, na verdade é uma rima, mas ela se torna pobre porque eu estou usando palavras da mesma classe gramatical. Agora, se eu disser chorar, que é um verbo, e mar, que é um substantivo, aí se torna uma rima rica. A rima preciosa é quando elas formam por 3 palavras. Quando eu tenho palavras diferentes, aí elas se tornam preciosas. E raras é quando a gente tem uma terminação não muito comum, como cisne, que é uma palavra tão difícil de encontrar, e eu tenho tisne. Aí é preciosa, rara. As rimas na estrofe, elas, de acordo às rimas acontecem, elas podem ser classificadas em 3 tipos na estrofe, dependendo da posição que ela ocupa. Lembrando que nós estamos nesse primeiro momento falando apenas das rimas no final do verso, as palavras finais. Então eu tenho, a primeiro exemplo é cruzada, ou seja, durasse rimou com abalançasse, fatais rimou com demais. Então, para durasse eu coloquei letra A. Palavras com sons iguais, durasse e abalançasse, asse, asse, a e a. Fatais, B, demais, B. Ais e ais, B e B. Então, como ficou na estrofe? Ficou uma rima A, depois uma B, depois uma A, depois uma B. Por isso que é chamado de cruzada, ou seja, alternada. A, B, A, B, A, B, A, B, alterna. No outro caso, no outro exemplo, nós temos as emparelhadas. Emparelhadas vêm de formar parelha, a famosa expressão parelha de boi, quer dizer, estão juntos. Nesse caso, A com A e B com B. Estante e instante. As terminações são iguais e estão juntas. A primeira linha com a segunda. Teclado e passado. A terceira com a quarta. Estão vendo?
Esse é o tipo de rimas emparelhadas, porque elas estão juntas, A com A, B com B. Diferente da anterior, que era alternada, A, depois B, depois A, depois B. Aqui é diferente. E interpoladas, que o nome interpoladas significa formar polos, ou seja, o A no primeiro verso da estrofe e o A no último verso da estrofe, autor e amor. Peso e aceso acabam ficando juntas aí, mas o que a gente olha é o polo formado da A com a A. Ou seja, se eu tenho uma no começo, a palavra do primeiro verso rima com o do último, eu faço um polo, daí interpoladas. Os versos que não apresentam rima entre si são chamados versos brancos. Lembrando, como tem em outros vídeos a gente fala, rima é um recurso, não é obrigatório ter rima nos poemas. Se o verso não tem rima, verso branco. E sem problema, o importante é a linguagem sentimental. Nós temos além disso, as rimas, nós estamos muito acostumados com as rimas no final do verso. Né? A gente vai, escreve, no final coloca uma palavra, no final do outro verso coloca. Mas é bom lembrar, esse tipo de rima externa, mas não é a única. Existe também a rima interna, que é aquela que acontece com a palavra não no final, mas no meio. Quem me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. Distante rimou com garante, mas garante não está no final, por isso ela é chamada de interna, porque ela não acontece no final, externo, mas no meio, interno. Estou me guardando para quando veja guardando e quando no mesmo verso, interno, duas rimas. Chegar, que já rimou com sambar. E só estou vendo e sabendo, também rimando. Então, o que é rima interna? É quando acontece no meio. É comum? Acontece, mas a mais comum é a externa. A gente já está mais acostumado na tradição poética, aquela que está no final. Aí nós temos exemplos aqui de rimas emparelhadas, que é danças e crianças, estão juntas, parelha. Peca e seca, perdão. Pastorinha. Agora nós temos na segunda estrofe aqui, interpolada, pastorinha, que vai rimar com minha, formou o polo. O primeiro verso é pastorinha, com o último minha, formou um polo, quer dizer, um lá, o outro no outro polo, na outra ponta. E aqui nós temos um exemplo de poema de Olavo Bilac também. Vocês podem ver as rimas, belas rimas com procelas, amigas com antigas. Podemos dizer que esse verso é um exemplo de rimas interpoladas, porque bela está no primeiro e procelas no último, formou o polo. Mais um. Rua e sua, aconchego e sossego na primeira estrofe. Rua rimou com sua. E rua e sua, aconchego e sossego. Emprego e grego também formou um interpolo, ou seja, interpolado. Outro exemplo. De repente o riso se fez pranto, bruma, espuma, espanto. Veja, é uma rima. Aqui nós temos essa primeira estrofe, uma rima interpolada, porque formou o polo pranto e espanto. No caso aqui nós já temos vento, rimou com o primeiro verso, rimou com o terceiro, o final do terceiro, vento e pressentimento, chama e drama. Essa aqui é alternada. Vento seria A, chama B, pressentimento, rima com vento, A de novo, e drama, B com chama. Vamos fazer um pequeno teste para nós encerrarmos o nosso vídeo, pessoal. A estrofe com 5 versos é chamado de quê? Dístico, terceto ou quintilha? 5 versos. E a resposta é quintilha. Dístico é 2, terceto é 3 e quintilha é 5. Próximo. No poema, gargalha ri no riso de tormenta, como um palhaço que desengonçado, nervoso ri no riso absurdo inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Tormenta, violenta, desengonçado, inflado. Essas rimas são o quê? Lembra, tormenta no primeiro verso, violenta no último verso da estrofe. Então formou um alternada, emparelhada ou interpolada? Interpolada, porque formou um polo. O primeiro com o último. Qual o tipo de rima nesse verso? Anjo sem pátria, fada errante.
perto ou distante, que de mim tu vais. Há de seguir-te uma saudade infinda, Hebreia linda, que dormindo estás. Veja que as palavras que rimam estão grifadas. Então, qual tipo de rima nesse verso? Interna, externa ou branca? E a resposta é interna. Externa é quando as palavras que rimam estão no final do verso. Branca é quando não tem verso. E interna é quando está rima no meio. Então, pessoal, é isso. Até a próxima. E nós vamos continuar falando de versificação. Deus abençoe.